Boa noite, irmãos. A paz do Senhor a todos. Estamos iniciando mais um dos nossos cultos online, mas se Deus quiser, em breve estaremos nos reunindo. Deus quiser, em breve estaremos matando a saudade uns dos outros. E eu convido os irmãos para que abram as suas Bíblias na primeira carta de Paulo a Timóteo. Nós vamos ler no capítulo 2, dos versículos 1 ao 7. 1 Timóteo, capítulo 2, de 1 ao 7. Nos diz o seguinte: Antes de tudo, pois, exorto que use a prática de súplicas, orações, intercessões e ações de graças, em favor de todos os homens, em favor dos reis e de todos os que se acham investidos de autoridade, para que vivamos vida tranquila e mansa, com toda a piedade e respeito. Isso é bom e aceitável diante de Deus, nosso Salvador, o qual deseja que todos os homens sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Porquanto há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus, homem, o qual a si mesmo se deu em resgate por todos, testemunho que se deve prestar com tempos oportunos. Para isto fui designado, pregador, apóstolo, afirmo a verdade e não minto, mestre dos gentios, na fé e na verdade. Eu gostaria de fazer um destaque aqui para os versículos 2 e 3, que diz o seguinte: em favor dos reis e de todos os que acham investido de autoridade, para que vivamos vida tranquila e mansa, com toda piedade e respeito. Isto é bom e aceitável diante de Deus, nosso Salvador. Nós estamos passando por uma situação muito complicada, irmãos, no nosso país, por uma situação bastante difícil. E o que a Bíblia nos manda é justamente isso, que oremos pelas nossas autoridades. E eu gostaria de convocar os irmãos para que orassem pelas nossas autoridades, para que Deus desse sabedoria às nossas autoridades, para que possamos viver uma vida tranquila, conforme está aqui, irmãos. Independente daquilo que você acha de uma das nossas autoridades, mas esteja orando por todas elas, porque é o que a palavra de Deus nos manda, é o que a palavra de Deus nos ensina. Oremos, irmãos. Senhor meu Deus, Tu és um Deus santo, Tu és um Deus bondoso, toda honra, toda glória seja dada a Ti, Senhor. E sabemos, ó Pai, que todas as autoridades, independente daquilo que pensamos de cada uma delas, mas estão aí pela Tua permissão, Senhor. E por isso nós te pedimos, ó Pai, nós rogamos pelo nosso país, Senhor, para que Tu nos dê tranquilidade, Senhor. Para que possamos, ó Pai, viver uma vida tranquila, Senhor. E te pedimos, meu Deus, para que Tu esteja abençoando, ó Pai, cada uma das nossas autoridades, desde o presidente até aquele mais simples, ó Pai, para que Tu esteja visitando, olhando por cada um, Senhor, abençoando a cada um e cuidando, Senhor, e dando sabedoria, meu Deus. Nós te pedimos, ó Pai, no nome de Jesus. Amém. Que a graça e a paz do Senhor Jesus esteja com todos nós nessa noite, amém? Você é muito convidado para estar com a gente, louvando e bendizendo o santo nome do nosso Senhor. E nós começaremos nessa noite com um hino, dizendo o quanto Deus é santo e onipotente, onisciente, Deus soberano sobre todas as coisas, sobre todas as nossas vidas. Amém? Vamos cantar Santo, Santo, Santo. Santo, 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 Deus onipotente, louvam nossas vozes teu nome com fervor. Santo,
Os anjos proclamam teu louvor. Antes de formar-se o firmamente a terra, eras e sempre és, e has de ser, Senhor. Santo, 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 Deus onipotente, tuas obras louvam teu nome com fervor. Santo, 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 justo e compassivo, Deus soberano, excelso Criador. Amém. Amém? Vamos continuar louvando com essa próxima canção, Eu Te Quero. Eu te quero mais do que o ouro. Eu te quero mais do que os tesouros. Eu te quero mais do que a minha vida, Senhor. Te desejo mais do que 1000 bênçãos. Meu anseio é agradar teu coração. Outro bem não possuo além de ti, Senhor. Tu és a porção da minha herança, és o bem maior pra mim. O meu coração não pode mais viver sem o teu grande amor. Quero mais do que o ouro. Eu te quero mais do que os tesouros. Eu te quero mais do que a minha vida, Senhor. Te desejo mais do que 1000 bênçãos. Meu anseio é agradar teu coração. Outro bem não possuo além de ti, Senhor. Tu és a porção da minha herança, o bem maior pra mim. O meu coração não pode mais viver sem o teu grande amor. Tu és a porção da minha herança, és o bem maior pra mim. O meu coração não pode mais viver sem o teu grande amor. Meu anseio és tu, Jesus. 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 Somente em ti, Jesus. Amém, amém, amém. Quanto amor Ele entregou por mim e por você. Esse sacrifício que salvou as nossas vidas. Amém? Se não fosse por isso, nós não estaríamos
louvando, dedicando esse momento a esse Deus maravilhoso. Vamos louvar ao nosso Senhor. Quanto amor entregou, quanto sangue derramou, deu meu coração, novo coração, nova vida me deu. Quanta dor ele sofreu e na cruz ele morreu, mas ressuscitou, para o céu voltou e no trono estás. És o Rei e sobre a terra é Senhor. O brilho da tua coroa é como o sol, ilumina o meu coração. És meu Rei e tudo que tenho eu te dou, pois tudo já deste por mim naquela cruz. Minha história o rumo tomou. És meu Rei. Quanto amor entregou, quanto sangue derramou, deu-me um coração, novo coração, nova vida me deu. Quanta dor ele sofreu e na cruz ele morreu, mas ressuscitou, para o céu voltou e no trono estás. És o Rei e sobre a terra é Senhor. O brilho da tua coroa é como o sol, ilumina o meu coração. És meu Rei e tudo que tenho eu te dou, pois tudo já deste por mim naquela cruz. Minha história o rumo tomou. És meu Rei. Senhor, nós te louvamos, Pai, pelo seu amor. Te louvamos porque o Senhor nos resgatou, nos amou. Te louvamos, ó Pai, porque sabemos que do Senhor vem a nossa salvação. Te louvamos porque o Senhor é nosso Rei e podemos confiar, podemos crer e pedimos a Deus que o Senhor ilumina as nossas vidas, os nossos corações. Que a Tua palavra, ó Pai, ministrada nessa noite, possa fazer morada em nós. Que nós possamos a cada dia, Pai, nos lembrar que o Senhor resgate, ó Pai, em nossa memória e no nosso coração tudo aquilo que temos aprendido sobre o Senhor. Para que possamos, ó Pai, dar ao Senhor toda a honra, toda a glória. Nos entregamos a Ti, Pai. Em nome de Jesus que nós oramos e agradecemos. Amém. Meus caros irmãos, boa noite. A graça e paz sobre todos nós, né? Como é bom estar debaixo da graça. É tremendo, é desafiador procurar entender a graça de Deus, porque ela supera tudo o que podemos pensar em termos de amor, de incentivo na nossa vida cristã. Meus queridos irmãos, antes de mais nada eu quero convidá-los então a abrir a palavra de Deus em Apocalipse capítulo 2, a partir do verso 18. É a carta do Senhor Jesus Cristo à igreja em Tiatira. Ao anjo da igreja em Tiatira
escreve: estas coisas diz o Filho de Deus, que tem os olhos, o Filho de Deus que tem os olhos como chama de fogo, falando aqui do Senhor Jesus, né? E os pés semelhantes ao bronze polido. Conheço as tuas obras, o teu amor, a tua fé, o teu serviço, a tua perseverança e as tuas últimas obras, mais numerosas do que as primeiras. Tenho contra ti, porém, o tolerares que essa mulher, Jezabel, que a si mesmo se declara profetiza, não somente ensina, mas ainda seduza os meus servos a praticarem prostituição e a comerem coisas sacrificadas aos ídolos. Dei-lhe tempo para que se arrependesse, ela todavia não quer arrepender-se da sua prostituição. Eis que a prostro de cama, bem como em grande tribulação os que com ela adulteram, caso não se arrependam das obras que ela incita. Matarei os seus filhos, e todas as igrejas conhecerão que eu sou aquele que sonda mentes e corações, e vos darei a cada um segundo as vossas obras. Digo todavia a vós outros, os demais de Tiatira, a tantos quanto não têm essa doutrina e que não conheceram, como eles dizem, as coisas profundas de Satanás, outra carga não jogarei sobre vós. Não somente conservai o que tendes, até que eu venha. Ao vencedor, que guardar até o fim as minhas obras, eu lhe darei autoridade sobre as nações, e com cetro de ferro as regerá e as reduzirá a pedaços como se fossem objetos de barro. Assim como também eu recebi do meu Pai, dar-lhe-ei ainda a estrela da manhã. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. Ou às igrejas, é melhor. Queridos irmãos, eu, meditando nessa palavra, eu pensei num texto, e o presbítero Irinésio até me ajudou na introdução, porque antes de entrar nesse texto eu quero fazer um breve comentário sobre a atual situação que nós vivemos. Lá em Isaías, no capítulo 1, capítulo 1, a partir do verso 12, há um texto muito forte que sempre me impacta quando eu leio, e que eu já mencionei esse texto algumas vezes, né? Eu menciono isso, inclusive menciono para mim de vez em quando eu olho no espelho, né? Sabe, queridos irmãos, ali diz o seguinte, que Deus faz uma pergunta através do profeta: quem foi que pediu para vocês virem aqui só pisar nos meus átrios? E o povo chegava lá no templo do Senhor, pisavam os átrios, ofereciam sacrifícios, toda a parte litúrgica era cumprida com primor. Mas Deus diz: olha, eu estou cansado disso, eu não estou suportando mais isso. E vamos fazer o seguinte, vou atender ao órfão e à viúva. Há uma generalização aí, né? Nós não vamos pensar só no órfão e na viúva. Naquele contexto era muito importante. Por que eu começo falando sobre isso? Meus irmãos, essa pandemia, que para muitos é uma tragédia, e de fato né? 75 mil mortos até agora só no Brasil. Se juntar as mortes mundiais, é um número impressionante. Então não deixa de ser uma tragédia. Mas em meio à tempestade, em meio à tragédia, foi que os discípulos, por exemplo, conheceram o poder do Senhor Jesus Cristo sobre os elementos. Então nós devemos aprender a caminhar em meio às tragédias, essa pandemia, olhando para o Senhor Jesus, o autor e consumador da nossa fé. Pois bem, por que eu falo isso? Razão simples. Para muitos pode parecer uma tragédia não podermos nos reunir no templo. Mas eu vou dizer com toda a sinceridade, não é.
sentimos falta da comunhão, sentimos falta da conversa entre os irmãos, sentimos falta de sentar, ouvir os louvores, participar das orações. Depois, na despedida, sempre tem aquele cafezinho gostoso. É lógico que sentimos falta disso, mas eu vou ser sincero com os irmãos. Eu fiquei surpreso com o número de acessos à nossa página no YouTube. E eu quero dizer para os irmãos que eu acho que eu nunca ouvi tanta mensagem bíblica como eu tenho ouvido ultimamente. Pessoas que não conhecem a palavra de Deus, que não frequentam a igreja, estão ouvindo. Pessoas que não conheciam nada, de repente estão questionando. Por conta do quê? Da pandemia. Então, nós temos que aprender, e a palavra de Deus diz que todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam o Senhor, né? Se formos honestos, tirando essa falta, essa separação, nós nos separamos inclusive dos filhos, da família, né? Tem pessoas que não estão saindo de casa para nada, e quando saem é rapidinho, mas é impressionante como os cultos online têm sido úteis. Sentimos falta da presença, da ceia, do culto presencial, mas o tanto que esses cultos online têm nos abençoado não é brincadeira. Então eu começo dizendo isso para os irmãos, porque eu ando muito preocupado com a nossa situação atual. Mas o senhor acabou de falar que... Não, vamos nos entender. Nós nunca sofremos, e isso vai piorar, hein? Mas nós nunca sofremos tanta oposição como cristãos, como começamos a sofrer agora. Você não pode abrir a boca para criticar nada. Esses dias, uma professora, se eu não me engano, uma missionária está sendo processada porque chamou a questão homossexual de opção sexual. Já um repórter de uma televisão foi afastado, foi, se não me engano, até demitido, porque disse a mesma coisa. Quando falamos contra a liberação de drogas, a liberação sexual, o preocupante avanço da chamada pedofilia, tem gente que não concorda com isso, mas basta pesquisar. A pedofilia está avançando mundialmente. Mundialmente. E hoje mesmo o meu neto compartilhava conosco uma pesquisa que ele fez sobre o incesto, pais tendo relações com filhos, com filhas. Para minha surpresa, eu desconhecia, mas pelo que ele me falou, depois eu vou estudar melhor o assunto, mas parece que não é crime. Na nossa lei, não é crime. Há toda uma situação, mas não seria constituído um crime. E isso vem avançando, e as pessoas negam, eles não querem aceitar isso. E a igreja cristã é mais do que vitoriosa. As portas do inferno não vão prevalecer contra a igreja do Senhor Jesus Cristo, mas o próprio Apocalipse cita lá no capítulo 11, é um momento que a igreja será dada por morta, na figura das duas testemunhas que ficaram mortas, os seus corpos jogados na praça, e o mundo comemorando isso, inclusive trocando presentes, né? Depois, é um tempo muito curto, a Bíblia fala de 3 dias e meio, que seria realmente um tempo muito curto, daí virá, elas serão ressuscitadas, um avivamento tremendo, e o Senhor Jesus vai voltar. Maranata Jesus, né? Então, nós temos algumas tendências muito preocupantes. A primeira tendência é o legalismo. É um legalismo templário. É interessante que muitos acham que se eles não comparecerem aqui na igreja, não serviu. Não serviu. Esquecendo-se da importância do lar, da família,
no plano de Deus. Então tem muita gente que tem um legalismo templário, né? Nós estamos usando as máscaras, né? E eu não pude deixar de fazer uma analogia com o livro de Ray Stedman, né? Quando ele fala da máscara dos cristãos, não todos, digamos assim, mas um grande número deles, que quando chegam na igreja tem um cabideiro assim com as máscaras penduradas, ele procura dele. Então tem a máscara lá da família feliz, a máscara do crente feliz, a máscara do crente honesto, do comerciante honesto, e ele pega e põe aquela máscara. Ela já vem com um sorriso, né, fixado assim. E depois, quando termina o culto, ele pendura de novo a máscara ali, vai viver a vida dele do jeito que ele quer viver, né? E então, agora, nós atribuímos ao templo, isso na prática, algo que beira até a idolatria. Beira até a idolatria. Como se esse prédio, essas paredes, tivesse algum poder além de nos abrigar, de nos reunir em comunhão. Então eu me lembro quando o Dr. Wilbur Pickering contou uma experiência da tradução das escrituras para a língua Quichua, que ele fala que quando os quichuas iam se convertendo e frequentavam a igreja, era uma igreja católica na época, e quando eles saíam da igreja, era costume entre eles acenar com a mão para a igreja e dizer: adeus, Deus, adeus, Deus, como se Deus ficasse retido lá dentro. E muita gente entre nós acredita e pensa dessa maneira, sabe, meus irmãos? Esquecendo que nós, individualmente, somos templos do Espírito Santo. Nós somos a igreja. Nós somos a igreja. O Senhor Jesus disse que tiver 2 ou mais reunidos, Ele estará conosco, no meio de nós, né? Até uma figura de linguagem, porque se tiver um só, Ele não vai estar entre os dois, mas individualmente, né? Então, meus queridos irmãos, nós somos templo, e Deus é presente na nossa vida através do seu Espírito Santo, e que se manifesta no nosso dia a dia, no nosso caminhar, e que nos convence do pecado a todo momento. Quando erramos, pedimos perdão. Quando falhamos alguma coisa, pedimos perdão. Isso vai acontecer com todos nós, isso é normal, né? Quando nós estamos reunidos como assembleia, o Espírito Santo está ali, presente. Em segundo lugar, meus caros irmãos, ainda na parte introdutória, né? Tem havido uma clara aceitação do pecado em nossas vidas, do pecado que vem sendo manifesto nesses novos tempos. E a igreja não pode deixar de fazer o seu papel. Então, claramente se percebe que temos uma prática no templo e outra completamente diferente na vida secular, que o cristão não devia ter vida secular, né? E até nas práticas mundanas. Um exemplo muito atual nós vamos encontrar nos chamados movimentos políticos e sociais. Temos observado manifestações de vandalismo contra o patrimônio público, quebra-quebra, depredação, e no meio dessas práticas encontramos a presença da igreja, representada por seus membros, né? Quantos não frequentam essas reuniões e realizam esses atos e participam até do vandalismo? É lógico que fazem isso, não adianta querer esconder o sol com a peneira, né? A questão da libertinagem, a liberação dos usos e costumes, onde nós vamos encontrar cristãos aceitando, defendendo práticas imorais e blasfemas, praticando abominações entre homens e mulheres, homens e homens, mulheres e mulheres. Mas notem que isso não é novo. Isso nós vamos verificar agora na igreja de Tiatira. Não é uma novidade.
E aqui nesse texto, Jesus fala de uma forma muito clara, muito específica. A cidade era muito importante em sua época, né? Como São Paulo é hoje. E haviam ali sociedades comerciais, haviam tecelagens, fiadores, fabricantes de roupas, tintureiros, coureiros, curtidores, oleiros, etc. E Hendrickson, eu gosto muito do Hendrickson, né? William Hendrickson, ou Guilherme Hendrickson, né? Portuguesando aí. Ao comentar no seu livro Mais que Vencedores, ao comentar esse capítulo, ele escreve o seguinte: estas sociedades comerciais eram associadas com a adoração de divindades tutelares. Cada setor tinha o seu deus guardião. Não é o caso do nosso? Os motoristas, entre aspas aqui, né, têm o seu guardião, né? Os oculistas, oftalmologistas, têm a sua guardiã. Todas as entidades, instituições, você pode pesquisar que tem ali um, entre aspas, guardião, para proteger o seu lucro, a sua segurança também. Então, a situação, portanto, era mais ou menos como segue: se você deseja ir em frente neste mundo, então deve pertencer a uma sociedade. E se você faz tal coisa, isso significa que terá de adorar a sua divindade. E não é exagero não, meus irmãos. Saindo um pouquinho dessa linha, está lá na televisão, no Balanço Geral, desde ontem, uma jovem que o namorado desmanchou o namoro e ela, apaixonada pelo rapaz, quis ele de volta. E viu um anúncio de uma cigana, parece, né? Ela tirou dinheiro da conta do pai e tinha entregue, até quando caiu a ficha, R$85 mil para uma chantagista, uma fraude. E muita gente cai nisso, porque não conhece a palavra de Deus. E essa história de colocar o comércio, por exemplo, na mão de guardiões, não é diferente. Então, Hendrickson continua: espera-se que você assista aos festivais da sociedade e coma o seu alimento, do qual uma porção é oferecida à divindade tutelar, e que você receba em sua mesa o que for ofertado àquele Deus. É curioso, o meu irmão, ele já viajou bastante a serviço, ele é um engenheiro químico, e uma das experiências marcantes na vida dele foi quando ele foi para a Índia, se eu não me engano, para uma cidade chamada Mandrax, e lá ele foi tratado como um senhor, né, uma coisa assim, muita hospitalidade. E um dia eu estava chegando no fim do expediente, no fim de semana, quando eles entraram com uma bandeja com frutas que o meu irmão, a maioria, não tinha visto, e umas bananas diferentes. E ele se admirou com aquilo. E eles perguntaram se ele queria experimentar. Ele disse: se vocês ofereceram para aquele Deus ali, é uma figura de um Deus, me foge o nome, e o auxiliar dele é um ratinho. E sim, nós oferecemos para ele. Então meu irmão disse: eu não posso comer isso. Eu não posso. O mais bonito que seja, eu não posso comer disso. O bonito da história é que na segunda-feira, na semana seguinte, eles chegaram com uma bandeja igualzinha, entregaram para o meu irmão e disseram: esse aqui nós não oferecemos para o nosso Deus. É só um testemunho, mas um testemunho que nos desafia como estamos praticando a nossa fé. Que nós recebamos em nossa mesa o que foi ofertado ao nosso Deus, não a outro, não a outro. Então,
quando a festa termina, né, e começa a verdadeira diversão, grosseiramente imoral, você não deve sair a menos que deseje tornar-se objeto de ridículo e de perseguição. Ou seja, se a pessoa sair com medo de assumir sua postura cristã, ele fica. E é o que está acontecendo hoje. Nós estamos ficando com medo de manifestar a nossa opinião. Estamos ficando com medo de sermos censurados. Estamos com medo de sermos verdadeiramente cristãos, não é verdade? Bom, então nós temos aqui um divisor de águas. Discute-se muito o tal número da besta, né? O tal do 666. Nós temos ouvido opiniões assim singelas e até ingênuas sobre o assunto. E é interessante que o principal dessa história eles não observam. Qual que é o principal dessa história? Que o próprio Senhor declara que os servos de Deus que foram selados em suas frontes não receberão o número da besta. Então eu estou absolutamente tranquilo a esse respeito, né? Apocalipse 14, 9. De 9 a 11, né? E Hendrickson comenta: a marca da besta é o espírito do anticristo, opositor de Deus que rejeita a Cristo e persegue a igreja do Senhor Jesus Cristo. Então, de certa forma, eu posso afirmar que já está a caminho essa situação. Está sendo encaminhado. Se vai ser daqui 15 dias, um mês, 2 meses, 2 anos, 3 anos, 1000 anos, não interessa para nós. Nós temos que estar com uma linha pronta para ir para o céu na hora que Deus nos chamar. É uma figura, lógico que é uma figura, né, de linguagem, porque ninguém vai com uma linha para o céu. Mas eu já contei, acho que eu contei até num desses sermões que a gente tem pregado, que eu gostava quando eu morei no Paraná. E eu ia de manhã para o Instituto Cristão de Castro, onde eu dava aula de administração rural e economia rural. O meu carro era barulhento e eu observava que quando eu começava a chegar, eu via já o pessoal levantando da terra, de algum lugar assim, e com as malinhas esperando, achando que era o ônibus, ou até carona, né? Mas como eu ia até um pedaço só, eu nem parava, porque não adiantava, né? Nós temos que estar pronto para ser recolhidos a hora que for necessário. Então, meus amados, o meu querido Odair Olivetti, que faz anos que eu não vejo, mas o amo muito, ele diz uma coisa curiosa. Ele diz: vamos parar de ficar rodando em torno do toco e encaminhar, resolver a situação. Então nós vamos examinar o presente texto e retirar os ensinos para a nossa prática cristã. Jesus, depois de ter elogiado muito, né, a igreja de Tiatira, verso 19, daí ele diz que tem contra eles algo muito sério no verso 20. Ele diz: mas tenho contra ti que toleras a mulher Jezabel, nome que simboliza a sedução para a idolatria e imoralidade, que se diz profetiza. Ela ensina e seduz os meus servos a se prostituírem e a comerem das coisas sacrificadas a ídolos. Quando Jesus se refere a essa Jezabel aqui, a maioria dos comentaristas concordam que possivelmente nem era esse o nome dela. Ele está lembrando de Jezabel no Antigo Testamento, e essa mulher estava agindo como aquela, no espírito daquela Jezabel, assim como é mencionado às vezes o espírito de Elias. Alguns acham que é Elias voltando. Não tem nada disso. A mensagem de Elias aqui, a mensagem de Jezabel, né? Então ele está se referindo a uma mulher que se auto-intituliza profetisa. E agora me passa na memória algumas questões que a gente assiste, né?
Por exemplo, tem uma figura aí que se intitula profetiza, que as pessoas pagam para passar a mão no seu pé ou beijar, algo assim, né? Recentemente, lamentavelmente, viralizou um vídeo de uma mulher se dizendo pastora e conhecedora da palavra de Deus, cometendo a heresia de tentar explicar a questão conjugal, né, a vivência conjugal do casal, né, a bênção que é poder ter uma pessoa do nosso lado. E então ela fala coisas absurdas que com certeza quem observar vai destruir o casamento, né? E ela se intitula pastora, fala em nome da palavra de Deus, e não existe nada na palavra de Deus. Só um texto, se eu citasse só o texto de Hebreus, eu derrubaria qualquer argumento dela quando diz ali que o leito nupcial é santo perante Deus. É como se ele fechasse a porta, né? Então, meus irmãos, profetisas e profetas, entre aspas, estão aí, explorando o povo, arrancando o que podem, e sofrendo bastante agora com a pandemia. Outro benefício dessa pandemia. Essas igrejas dinheiristas, que convencem a pessoa a entregar tudo o que tem, elas estão sofrendo com isso. E eu louvo a Deus por isso, tem que sofrer mesmo. Igrejas sérias, como esta igreja, cortamos, reduzimos, mas agradecemos a Deus. E é interessante que a igreja vem correspondendo, né? Prova de que Deus está abençoando. Então, aqui Jesus cita o pecado de Tiatira como tolerar o ensino dessa mulher. A área do ensino e exposição da palavra de Deus, meus caros irmãos, é prioritária, e por essa razão que o ministro, segundo a nossa Constituição, é o supervisor da liturgia e ensino da igreja. E no artigo 158 do Catecismo Maior de Westminster, que é por nós adotado, temos no artigo 158, por quem a palavra de Deus deve ser pregada. A palavra de Deus deve ser pregada somente por aqueles que têm dons suficientes e são devidamente aprovados e chamados para o ministério. Sabe, meus irmãos, Deus não manda recado, né? Deus não... Alguns dizem, Deus escreve certo por linhas tortas. Não, Deus escreve certo com linhas certas. A palavra dele é infalível. Então, vamos pensar assim, que hoje as igrejas estão permitindo a entrada de heresias, trazido por homens que se intitulam profetas, apóstolos, homens de Deus ou mulheres. Uma vez eu fiquei muito triste com uma senhora que já está no céu. Ela pediu para cantar na igreja. Aí ela estava ruim, com uma gripe, rouca. Aí o pessoal, coitadinha, né? Vamos deixar ela cantar. Daí ela, antes de cantar, ela disse, meus irmãos, eu não estou bem, eu estou cantando muito mal, não vai ficar bom, mas é para a glória de Deus. Eu não gostei daquilo. Eu acho que esse negócio de... como se Deus estivesse aceitando qualquer coisa. Nós temos que pensar nisso, não é elitismo. Não importa se a pessoa é um membro da igreja, leigo, se é um diácono, um presbítero, é o pastor, mas se ele maneja bem a palavra da verdade e se apresenta como obreiro diante de Deus, como quem não tem do que se envergonhar, ele prega assim, e prega com competência. Aliás, nós temos alguns dos grandes pregadores da nossa igreja, homens que são presbíteros, e trazem palavras excepcionais mesmo. Então, Jesus acusa a igreja de tolerar o despreparo, ensinos impróprios à igreja. Então Jezabel ensinava a essa mulher, né, que possivelmente não chamava Jezabel, ensinava à igreja que para poder vencer a Satanás, olha que absurdo, está no texto aqui, né, não sei o que estou falando, olha que absurdo, que para poder vencer a Satanás é preciso conhecê-lo profundamente, conhecer as suas práticas,
Olha que coisa. Então, ela diz, né, que jamais poderá alguém vencer o pecado a menos que conheça a fundo por meio da experiência. Então, os agnósticos e outros, eles também acompanhavam esse ensino e diziam: façam tudo para assistir às festas das sociedades comerciais, cometa a fornicação e assim continue sendo cristão, ou antes torne-se assim um melhor cristão. E nós estamos vendo o que está acontecendo no mundo aí, as chamadas igrejas inclusivas, ensinos deturpados, enfim, uma série de problemas. Em segundo lugar, Jesus avisa a igreja, e depois vai informar que em sua misericórdia estava concedendo um tempo para arrependimento daquela mulher, e sem dúvida poderíamos falar da misericórdia de Deus e de sua macrotimia, ou seja, sua paciência, é um ritmo lento de espera. E isso é importante demais de pensarmos, né? Que nós temos, graças a Deus, estamos caminhando para uma vida que vai se aprimorando, né? Uma vida de santificação, que é uma obra de Deus com a nossa participação. Então, meus irmãos, por que ele diz isso? Porque ele vê tudo, Deus vê todas as coisas. Os seus olhos, né, são descritos como chama de fogo, e seus pés são do bronze polido. Ele está reportando ao início de Apocalipse. Você não pode enganar a Deus. Você saiba, nada ficará oculto diante de Deus. Nada, meus irmãos. Tem no balanço geral, possivelmente vai ter gente querendo me crucificar pelo que eu vou dizer agora. Tem um intervalo ali, aparece um cidadão falando do pacto com a palavra. Aí a pessoa estava na miséria, de repente apareceu, negociou, cresceu, a firma está um espetáculo, entrando dinheiro para todo lado, e eu me irrito profundamente. Eu já começo a me irritar com a história: segura o copo d'água, depois beba essa água ungida. Eu já não gosto disso, Deus não precisa disso, nós não precisamos disso. Mas me irrita muito quando ele fala do pacto com a palavra, porque na verdade, antes de tudo, nós temos uma aliança com Deus. E nós temos na palavra de Deus, na Bíblia, a palavra de Deus, nossa única regra de fé e prática. Então, não é o pacto com a palavra que vai melhorar nossa situação financeira, mas sim o nosso compromisso em servir a Deus, que poderá melhorar a situação financeira ou não melhorar, mas vamos aprender a viver com alegria, sabendo que o que nós precisamos está no nosso coração através do Espírito Santo. Como disse, se eu não me engano aí, se me falha a memória, Santo Agostinho, quando disse que o vazio do nosso coração tem o tamanho exato do Senhor Jesus Cristo. Então a palavra de Deus diz que nada vai ficar oculto diante do Senhor. Sabe, meus irmãos, essa questão da aparência é muito triste. É muito triste. Se o pastor coloca lá um palitozinho, graças a Deus essa igreja não tem falado isso, né? Coloca uma gravata, esse é um homem de Deus. Se ele aparece de camisa esporte para falar da palavra de Deus, como quando eu estava no Nordeste estudando no Recife, um grupo de cristãos, de servos de Deus, seminaristas presbiterianos, foram evangelizar as pessoas naquela Paixão de Cristo, aquele teatro ao ar livre, que é gigantesco. E naquela época surgiram as notícias de pessoas falando que haviam demônios pregando a palavra de Deus com bermudas e camisetas. Até hoje isso me choca, né? Então, não há nada oculto diante de Deus. Citando novamente Isaías 1:12, as pessoas se apresentavam diante de Deus oferecendo tudo, liturgia, sacrifícios. E por que Deus diz: eu estou cansado disso?
Vocês não estão reparando que isso é hipocrisia? Vão fazer a obra do Senhor. Vão cuidar do necessitado, ali no caso do órfão, da viúva. Aí eu tenho me perguntado, como que as igrejas nossas têm agido para socorrer os necessitados nessa pandemia? Eu acabei de receber uma mensagem hoje do reverendo Hilder, dizendo que recebeu mais um lote de cestas e os irmãos que estivessem interessados podiam entrar em contato. Eu achei lindo isso. E a gente precisa realmente fazer alguma coisa. Nós temos que andar preparados para socorrer quem nos pede. Lutar pela causa da justiça. Lutar contra a feitiçaria. Lutar contra a imoralidade. E não é só por causa dos meus filhos e netos, mas por causa de todas as crianças e todos os jovens. Está havendo aí uma difusão de documentos assustadores sobre a pedofilia mundial. Vamos ficar calados? Vamos calar a boca com medo de sermos processados, bloqueados no Facebook? Vai ter grande coisa, né? Sabe, meus irmãos, nós devemos saber que o Senhor, que a tudo vê, em sua misericórdia, dá a oportunidade para que todos se arrependam. Todos se arrependam, irmãos. Ezequiel 18:23, né? Fala sobre isso. Lá o Senhor diz: afinal, teria eu alguma alegria na morte do ímpio? Palavra de Javé, o soberano Deus. Ao contrário, porventura, não me dá muito prazer ver o ímpio converter-se dos seus maus caminhos e viver, mas sua mão será pesada contra a obstinação, a insistência em manter ocultos seus pecados. Isso conforme o verso 23. Aquele que sonda as mentes e corações. Sabe, irmãos, até um alerta. A igreja precisa escandalizar o ímpio. Oh, mas que frase estranha, pastor. Não, eu explico. O ímpio, ele se escandaliza quando a igreja proclama contra esse liberalismo pecaminoso, contra a pedofilia, contra a perseguição. É o que está acontecendo nas redes sociais. Eles se escandalizam conosco. Se escandalizam conosco. Então nós temos que continuar escandalizando. Vamos continuar proclamando. Está errado, é pecado, é triste, é miséria espiritual. É o papel da igreja, irmãos. Nós vamos ser odiados. Alguém aqui se preocupa com isso? Não, a gente se preocupa no nível assim, físico talvez, mas espiritual não. Então nós temos que avisar as pessoas, avisar o mundo. A mão de Deus vai pesar sobre vocês, se não houver arrependimento. Finalmente, irmãos, temos uma maravilhosa notícia, né? Verso 24, digo-vos, porém, a vós, os demais que estão em Tiatira, a todos quanto não têm esta doutrina e não conhecem as chamadas profundezas de Satanás, que outra carga vos não porei, mas o que tendes, retende-o até que eu venha. Então nós temos aqui uma importante e oportuna reflexão. Esses dias eu ouvi um sermão do reverendo Paulo Júnior, e ele fez uma declaração, e ela de declaração que chocou a igreja, quando ele fala da graça de Deus. E ele, uma série de itens que nós consideramos quase que fundamentais para ser salvo, né? Como se pudéssemos influenciar em alguma coisa na nossa salvação, mas ele fala de coisas muito fortes, e ele diz, não, Deus está cuidando de você. Agora, tem que haver uma revisão de nossas vidas. Aquele que peca, não peques mais, foi o que ele disse para a mulher adúltera. No livro de Atos, capítulo 15, a partir do verso 28, o apóstolo diz, porque pareceu bem ao Espírito Santo e a nós não vos impor maior encargo além destas coisas necessárias,
que vos abstenhais das coisas sacrificadas aos ídolos, e do sangue, e da carne sufocada, e da prostituição, e desta forma farei bem de vos guardar. Bem vos vá. Os dois textos basicamente nos dizem que Deus não pede nada além daquilo que Ele já lhe deu, que Ele está nos dando e capacitando. Então, a prática farisaica caminha na direção oposta. Daí surgem os legalismos, daí surgem o torcer do nariz, quando alguma coisa não está de acordo com aquilo que você crê, que você pensa. Quando acreditamos que todos estão absolutamente santificados, por exemplo, isso é um conceito que existe em muitas igrejas, né? E quando as pessoas se esquecem que estamos caminhando debaixo da graça de Deus, atravessando o vale da sombra da morte, e que não tememos. E quando caímos, como diz o Salmo 37, o Senhor nos firma pela mão. As pessoas se esquecem disso. Quando erramos, quando falhamos, pedimos perdão, o Senhor nos firma pela mão. A igreja tem que enxergar isso. A igreja precisa ver isso. Então eu volto a repetir, essa pandemia trouxe, na verdade, um grande benefício para a igreja. Porque a nossa palavra, que nem essa palavra que eu estou dizendo aqui hoje, vai circular. Eu, pessoalmente, vou mandar para um monte de gente, inclusive em outros estados e em outro país. Então, se alguém ouvir e querer dizer, esse pastor está louco, esse pastor é legalista, esse pastor não sabe o que está dizendo, vão falar, vão querer talvez um dia me processar, me bloquear no Facebook, como aconteceu recentemente, uma tentativa. A pessoa interpretou mal um texto que eu coloquei e me chamou de homofóbico, inclusive, que coisa que eu não sou. Eu sou contra essa prática, mas eu não sou homofóbico. Eu amo, evangelizo, falo do amor de Deus, recebo muito bem nas nossas igrejas essas pessoas que nos procuram. E ouvirão uma palavra bíblica a respeito, mas jamais, em momento algum, os rejeitarei como ser humano. Mas, ao fazer isso, nós estamos sendo classificados de homofóbicos. Eles querem que nós aceitemos, que nós concordemos, que nós finalmente abramos as portas no sentido de toda a prática litúrgica, toda a prática constitucional, a questão da distribuição da ceia, a questão da membresia, tudo isso seja colocado de lado. E diz, não, pode vir, bom, dá uma carteirinha para ele. Tem gente que acha que carteirinha de membro salva alguém. Então é isso, basicamente, irmãos, basicamente. Vamos parar com a prática farisaica. Vamos caminhar debaixo da graça de Deus. Vamos rejeitar toda forma de pecado. Não nos escandalizarmos, porque quem se escandaliza é o ímpio. Nós rejeitamos, porque nós sabemos que o mundo jaz no maligno. Agora o ímpio se escandaliza com a palavra da igreja, com toda a certeza. Então, meus irmãos, nessa noite que Deus acrescente no nosso coração essa verdade, semelhante à da igreja de Tiatira. Rejeitemos fábulas profanas, como disse o apóstolo Paulo. Rejeitemos a impiedade entrando na igreja, os maus costumes, ensinos que não estão na Bíblia. Sejamos como os irmãos bereanos. Tudo que ouvirmos, vamos conferir na palavra de Deus. Vamos conferir na palavra de Deus. É o nosso seguro diante de Deus. Nos apresentando diante de Deus como quem não tem do que se envergonhar e maneja bem a palavra da verdade. Que Deus nos abençoe nesta noite. Nós vamos ter um momento de louvor e depois vamos orar ao Senhor, encerrando o nosso culto nesta noite. E essa última canção se chama Tu é a Glória e o Poder. Que você possa compartilhar esse vídeo, compartilhar essa mensagem que acabamos de ouvir com todos os seus amigos, seus familiares, onde quer que você esteja, que ela possa ressoar no seu coração durante toda essa semana e que traga
boas coisas para o seu coração. Vamos cantar essa última canção, encerrando este culto. Que você tenha uma semana maravilhosa na presença do Senhor. Amém. Sempre Rei, honra e majestade estão diante do Senhor. Não existe nenhum Deus que seja digno como tu. Nada vai me separar de ti, tu és a própria vida em mim. Não deixarei de te louvar, não deixarei de te buscar. És a razão da minha vida, vivo pra te exaltar. Não deixarei de te louvar, não deixarei de te buscar. És a razão da minha vida, vivo pra te adorar. Tua é a glória e o poder, tu és pra sempre Rei. Honra e majestade estão diante do Senhor. Não existe nenhum Deus que seja digno como tu. Nada vai nos separar de ti, tu és a própria vida em mim. Não deixarei de te louvar, não deixarei de te buscar. És a razão da minha vida, vivo pra te exaltar. Não deixarei de te louvar, não deixarei de te buscar. És a razão da minha vida, vivo pra te adorar. Suas vozes. Não deixarei de te louvar, não deixarei de te buscar. És a razão da minha vida, vivo pra te exaltar. Não deixarei de te louvar, não deixarei de te buscar. És a razão da minha vida, vivo pra te adorar. Amém. Deus abençoe a todos. Vão em paz. Então vamos orar agora, após o louvor. Pai querido, nós te damos graças pela alegria de podermos abrir o coração e falar da palavra de Deus, como quem não tem do que se envergonhar. Falhamos, eu sei disso. Erramos, sei disso. Muitas vezes somos impiedosos, eu sei disso também. Mas eu clamo, Senhor, pela tua misericórdia, pelo teu perdão, para que naquilo que eu for instado a falar da tua palavra, apontar para o pecado, a apontar contra a impiedade mundana, eu tenha a coragem, tenha a disposição e não me falte palavras pelo poder do teu Espírito Santo. Nós rogamos isso agora, rogando que seja derramada sobre o povo de Deus que nos assiste, as tuas bênçãos. Agora que a graça do Senhor Jesus Cristo e o amor de Deus o Pai e as ternas consolações do Espírito Santo de Deus repousem sobre todos nós, hoje e para todos sempre. Amém. Que Deus nos abençoe.